Na segunda parte da mensagem, continuando a tentativa de responder como esperar pelo fim dos tempos. E a gente vai ler então Mateus capítulo 25. Mas antes de lermos, vamos orar. Senhor, é o Senhor quem fala conosco. É o Senhor quem nos convence. E o homem nada pode fazer se o Senhor não intervir e graciosamente falar conosco. E assim gerar transformação, gerar vida, gerar alegria, paz, eternidade. Faz isso, Senhor, apesar de mim. Faz isso, Senhor, apesar das minhas limitações. Faz isso, Senhor, apesar de eu ser um vaso limitado, Senhor. Faz isso para a Tua glória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então vamos ler ali, a partir do versículo 1, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Versículo 14: e também o reino dos céus será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau
e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E seguindo no capítulo 26, versículo 1b, quando acabou de dizer essas coisas, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, e essa pequena frase de Mateus capítulo 1, de Mateus 26, versículo 1, indicando que Jesus tinha acabado de dizer algumas coisas muito importantes. Essa pequena frase, ela aparece por 5 vezes no livro de Mateus, e foi a maneira que Mateus organizou para identificar o que é conhecido como as 5 grandes falas de Jesus no livro de Mateus. A primeira vez que essa frase aparece foi em Mateus 7:28. Quando? Quando Jesus tinha acabado de finalizar o famoso Sermão do Monte, a grande fala do Sermão do Monte. Para quem vai assistir o vídeo, depois online, se quiser anotar, as 5 ocasiões estão em Mateus 7:28, 11:1, 13:53, 19:1 e, como nós acabamos de ler, Mateus 26:1. Então, os capítulos 24 e 25, que lemos na semana passada e lemos hoje aqui, esses capítulos registram a 5ª e última grande fala que faz parte desse seleto grupo, das 5 grandes falas do Senhor,
que vão então receber destaque no Evangelho segundo Mateus. E essa grande e importante última fala é em parte uma fala sobre o futuro, é em parte uma fala sobre o resultado do ministério do Senhor Jesus, né, sobre o que seria a manifestação final do reino de Deus. E por essa razão o tema do juízo final é bem presente nesses dois capítulos. No capítulo 24, versículos 1 a 35, nós vamos ler, né, a fala do julgamento sobre Jerusalém e sobre o templo. Isso é algo que já aconteceu ali no ano 70 depois de Cristo. Do versículo 36 ao 51, nós vamos ler sobre o julgamento que é relacionado com a segunda vinda, né, do Senhor, com a volta do Senhor Jesus, que ainda não aconteceu. E o capítulo 25 de hoje começa com duas parábolas sobre julgamento e finaliza também com a descrição de um cenário de julgamento final. E todas essas palavras ditas pelo Senhor para alertar os seus discípulos que enquanto o fim não chega, existe uma forma certa de se viver. A pergunta que estamos respondendo desde a semana passada, como esperar pelo fim, é na verdade então uma pergunta quanto ao como devemos viver enquanto o fim, enquanto o grande dia não chega. Como devemos viver enquanto Jesus não vem? E na semana passada nós ouvimos palavras como fim dos tempos, vigiem, estejam preparados, porque o dia do acerto de contas vai chegar, e vai chegar como um ladrão, quando ninguém estiver esperando. Ou seja, estejam preparados, vigiem, não deixem para depois, não espere acertar a sua vida com Deus depois. Viva para o Senhor agora, porque o dia do encontro com Ele e do acerto de contas vai ser quando você não esperar, vai ser a qualquer momento. E continuando a mensagem da semana passada, hoje então nós vamos falar um pouco dos aspectos práticos de como devemos viver enquanto esperamos pelo fim. E de novo, né, repetindo mais uma vez, para nós o fim não é dizer que tudo vai acabar, né, mas quando nós ouvimos fim dos tempos, nós entendemos que é sobre, na verdade, o início de um novo tempo que não vai mais ter fim. Amém? Amém. Então, quais seriam esses aspectos, ou os aspectos práticos dessa vida de espera? Como é que se vive preparado, esperando pelo grande dia? Na primeira parábola de hoje, na parábola das 10 virgens, nós somos apresentados a dois tipos, né, de pessoas. Na versão da Bíblia que nós lemos hoje, existem pessoas insensatas e pessoas prudentes, né? Em outras versões de Bíblias no português, nós também percebemos isso, mas algumas vão dizer que existem pessoas tolas e pessoas sábias. A palavra tola é uma palavra que é mais ofensiva, mas eu penso que ela clareia mais, né, o texto, né? Versículo 1: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas ou tolas, e 5 eram prudentes, sábias. As
insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As sábias, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Então, continuando a fala sobre o fim dos tempos, Jesus contou essa parábola, dizendo que haviam 10 virgens, ou seja, 10 jovens solteiras, 5 tolas e 5 sábias. Mas para entender melhor a parábola, é bom a gente saber um pouco mais dos costumes, né, matrimoniais ali do primeiro século. Porque hoje, especialmente no Ocidente, o dia do casamento é o dia da noiva. No nosso lado de cá, a noiva, nos nossos dias, a noiva é o centro das atenções. O noivo é quase que um detalhe, né? Os entendedores, né, entenderão. Só que no mundo antigo, era bem diferente. Era o noivo a figura central. A figura central, quando a trombeta tocava, era para o noivo, né? E no dia do casamento, o costume era o noivo ir buscar a noiva na casa dela. E ali na casa dela já acontecia uma recepção, uma festa mais íntima, né, para familiares e amigos mais próximos, né? E depois dessa recepção ali na casa da noiva, todos então, né, depois da primeira festa, se deslocariam para a casa do noivo, onde a celebração do casamento de fato iria acontecer. E no caminho para a casa do noivo, uma espécie de marcha nupcial, né, um desfile, né, do casal com os familiares e com os amigos. Esse desfile acontecia, né, até a casa do noivo. Era uma celebração nas ruas, né? Essa marcha ou esse desfile, ele poderia levar horas, poderia atravessar a noite toda, ou até mesmo poderia levar uma semana, dependendo das condições financeiras do noivo, né? A festa estava ali na rua, né? E enquanto a marcha acontecia, os demais convidados da festa iam chegando e participavam da marcha também. E aí, em algum momento, num determinado local, mais próximo da casa do noivo, as virgens, que eram uma espécie de damas de honra, ficavam esperando para participar dessa marcha do noivo, que estaria levando a noiva para sua casa e se casar. E eram as damas que anunciavam, né, a chegada do noivo ali na casa, e as luzes que eram acesas serviam como parte desse anúncio e serviam para iluminar essa parte final e solene da chegada, né, dos noivos para o casamento, para a festa. Então, quando o noivo, né, chegava, o fogo das candeias eram acesas e o óleo era o combustível, né, que manteria esse fogo, manteria as luzes acesas. E um dos pontos dessa primeira parábola, como na parábola da semana passada, do servo infiel, né, um dos pontos é a demora. O noivo demora. A gente percebeu na semana passada que o servo infiel, ele viu que o seu senhor estava demorando e por isso ele passa a fazer coisa errada, né? Mas de repente o senhor, ele volta, o seu senhor volta e pega ele despreparado. E aqui, mais uma vez, Jesus menciona uma demora, né? E falando em demora, já se passaram mais de 2000 anos e ele ainda não
voltou. E vejam só esse detalhe no texto, o horário que o noivo chega. O noivo chega à meia-noite. À meia-noite ouviram o grito de aviso que o noivo estava chegando. E meia-noite, no contexto da antiguidade, era muito tarde. Naquele ambiente sem eletricidade, sem internet, sem Durama, né? A hora de dormir já tinha passado, fazia muito tempo, né? E não é à toa então que todas as virgens acabam pegando no sono. Na verdade, que bom que todas elas pegaram no sono, porque isso significa que elas não tinham uma vida noturna. As sábias e as tolas, todas dormiram. E de novo, assim como a gente disse na semana passada, esperar pelo fim não é deixar de estar envolvido com as coisas do dia a dia. Todas as virgens dormiram, e isso não foi errado, na verdade, como eu disse, foi algo bom, um bom indicativo. E a gente faz o que hoje? Enquanto a gente espera, a gente dorme, a gente come, a gente estuda, a gente trabalha, a gente festeja, faz parte da nossa espera. Mas qual era então a diferença entre as virgens? Enquanto que as sábias tinham preparado o óleo extra, as tolas não prepararam. E no Evangelho de Mateus, não foi só no capítulo 25 que Jesus fez menção dessa diferença entre pessoas sábias e pessoas tolas. Na primeira grande fala dele, ali, no Sermão do Monte, o Senhor ele já havia dito que quem escuta o que ele diz e pratica aquilo que ele disse, é sábio. E quem escuta o que ele diz ou disse, mas não obedece, é tolo. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 26. Então, qual foi o ponto? Qual foi a questão do óleo? O que significou não ter óleo? Diante do papel, diante da missão que as virgens tinham, de honrar o noivo e iluminar a sua chegada, não foi por esquecimento que algumas não trouxeram óleo extra. Diante da missão que elas tinham, não foi por falta de capacidade, de planejamento, ou simplesmente foi um descuido. Não foi por isso que elas não trouxeram óleo extra. Diante do papel que elas tinham, como damas de honra do noivo, foi descaso não ter óleo extra, foi descaso. É claro que seria necessário ter mais óleo, era o mínimo, era o esperado. Quem vai para a escola sem caderno e lápis? Que médico não higieniza as mãos antes da cirurgia? Que pastor não tem uma séria relação com a interpretação da Bíblia? Que cristão ousa viver em desacordo com Deus, sendo que Deus é o Senhor? Tudo isso é o quê? É descaso, é desconsideração, desobediência, rebeldia. Não estar preparado, não estar preparada para a volta do Senhor, é uma vida num estado de descaso, desobediência, tolice. Quanta gente não deixa as coisas para amanhã. Quanta gente não deixa as coisas para depois. Eu estou esperando o momento certo, eu preciso estar pronto. Quando eu passar na faculdade,
quando eu ficar rico, quando os meus filhos crescerem, quando surgir uma igreja boa perto de casa, quando isso, quando aquilo. O que são essas desculpas? Descaso, desconsideração, desobediência, rebeldia. Porque o Senhor diz: esteja pronto agora. Entregue a sua vida a Deus hoje. Se acerte com Ele hoje, agora. Quando eu sentir, eu vou. Outra desculpa que não serve. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé, não pelo que ele sente. E pela fé, entenda, Ele te chama hoje, Ele te chama agora. Seja sábio, seja sábia, viva pela fé, acerte a sua vida com Ele hoje. A segunda parábola de Mateus, conhecida como a parábola dos talentos, vai nos dar mais detalhes dessa vida preparada, para o encontro com o Senhor. E em resumo, o que essa parábola mostra é que a nossa espera pelo fim não é uma espera passiva, ociosa, sem nada para fazer. Mas é uma espera responsável, é uma espera debaixo de uma missão. E dessa missão todos iremos prestar contas. Nós esperamos como aqueles que receberam uma missão do seu Senhor, que foi embora, mas que vai voltar, e todos haveremos de prestar contas da nossa fidelidade no cumprimento da missão que Ele deixou. Quando o Senhor foi, Ele deixou responsabilidades aos seus servos. E um primeiro comentário que eu gostaria de fazer, para uma melhor compreensão dessa parábola, seria sobre a palavra talento. Talento. Embora a versão da Bíblia que lemos hoje tenha deixado claro no versículo 14 que o Senhor havia confiado os seus bens aos seus servos, fica claro isso no versículo 14, só que no versículo 15 a nossa mente fica confusa, porque a palavra talento aparece, e aí a gente fica confuso, e essa palavra talento, inclusive, ela aparece em várias versões de Bíblia no nosso português. E nesses casos, isso acontece porque é feito praticamente uma transliteração e não uma tradução. Transliteração e não uma tradução. Porque a palavra traduzida para talento no grego original aqui é a palavra talanton. Vocês estão entendendo? Talanton, quase uma transliteração. Mas o problema é que talento no português significa uma coisa e talanton no grego significa outra. Mas quando a gente lê que o Senhor deu a um 5 talentos, a outro 2 e ainda a um outro 1 talento, a gente acha o quê? A gente acha que Deus dá a uns um número X de dons e um número X de capacidades, ou seja, de talentos. E a outros Deus dá um número X de dons ou de capacidades, aptidões. É assim que muita gente entende quando vê a palavra talento, E a gente ouve: não enterre o seu talento. Eu não sei quantos aqui já ouviram.
E é por isso que as pessoas dizem: Deus me livre de enterrar o meu talento. Traduzindo, Deus me livre de não dançar. Deus me livre de não fazer malabarismo ou de fazer 10.000 embaixadinhas para o Senhor. Uma vez eu fui abordado, por uma pessoa, e essa pessoa me disse assim, com graça, não foi com maldade, ela disse que faria parte dessa comunidade se a ela fosse dada a oportunidade de dançar no altar. Por quê? Porque era o seu talento, era o seu dom. E se a pessoa não pudesse exercer o seu dom aqui, ela procuraria um outro lugar, porque ela não poderia enterrar o seu talento. A gente não conseguiu conversar naquela ocasião, porque foi no final do culto, foi assim, rápido, e eu, infelizmente, não vi mais essa pessoa, não tive oportunidade para conversar mais, e por isso eu espero que essa pessoa esteja assistindo essa mensagem. Porque, será que foi isso que o Senhor quis dizer? Será que foi isso? Que se alguém não se equilibrar na corda bamba, que se alguém não tocar um instrumento, não cantar, não dançar, ou se alguém não segurar uma placa de seja bem-vindo com um sorriso que só esse alguém consegue dar, esse alguém vai para o inferno? É isso? É isso? De onde? De onde veio esse entendimento da salvação que se perde por enterrar um talento? Vem daqui. Vem desse texto. Desse texto aqui, dessa parábola. Mas o que significa talanton? Talanton era uma medida de peso, que era usada quando se media o peso de metais preciosos, como o ouro. A gente usa gramas, quilos, toneladas. Naqueles dias tinha talanton. E no período de Mateus, um talanton era equivalente a 36 quilos. 36 quilos em moedas de ouro, ou seja, muito dinheiro. Ou seja, esse senhor, ele deixou, sob o cuidados, mordomia, a gente gosta de dizer, deixou 5 sacos de moedas de ouro, de 36 quilos cada uma. A outro, 2 sacos de 36 quilos. E ao último, ele deixou um saco de 36 quilos de moedas preciosas. Muito dinheiro, muita responsabilidade para todos. Para todos. Ou seja, no período da ausência do Senhor, o Senhor ele deixou grandes responsabilidades nas mãos dos seus servos. E falando em servos, um outro comentário que vale a pena fazer é que por razões que não dá para se saber, mas talvez possivelmente para não gerar comentários do tipo, tá vendo? A Bíblia é a favor do escravagismo. Possivelmente, eu não sei, mas muitas versões de Bíblias no nosso português usam uma palavra mais leve, como nesse caso, a palavra servos. Mas doulos, que é a palavra original grega, doulos sempre significou uma coisa: escravo. No Novo Testamento, quando doulos aparece, o significado é escravo e não servo. E isso é importante para a nossa compreensão da parábola,
porque por causa da nossa cultura, né, da cultura brasileira do século 21, a gente pega essa palavra mais leve, né, servo, e associa a outras palavras, como empregado ou trabalhador. A gente faz essas conexões, né? E empregados ou trabalhadores hoje são protegidos por associações, né, sindicatos, são protegidos por leis trabalhistas, e a relação entre um empregado e um patrão é bem diferente da relação escravo e dono daqueles dias, muito diferente. Só que assim como no capítulo 24, quando Jesus fala do ladrão que rouba uma casa, assim como Jesus não estava sugerindo que roubar é algo aceitável, né? Aqui também, quando o Senhor ele menciona essa relação de escravo e senhor, ele não está sugerindo que a escravidão é algo aceitável. Não é isso que ele está dizendo, ele só está aproveitando o entendimento de toda aquela época, e ele usou então uma realidade daqueles dias para deixar claro algumas coisas, alguns pontos. Primeiro, a gente vai perceber o peso, a partir disso, a gente percebe o peso da responsabilidade. Porque nessa época, um dono, ele poderia dar ordem para que o seu escravo fosse morto, por qualquer razão. E isso de acordo com a lei romana. O escravo tinha dono e o dono podia fazer o que quisesse com o escravo. Então, percebam o peso da relação. Jesus então ele conta que um senhor muito rico, ele vai passar um tempo fora e deixou uma fortuna com os seus 3 escravos. E eles teriam a responsabilidade de fazer com que os recursos do seu dono, não do seu patrão, do seu dono crescesse. E ai de todo escravo que desobedecesse os seus donos naquela época. Ai dos escravos. E esse senhor então distribui a sua fortuna conforme ele entendeu. Ele que sabia qual era a capacidade de cada escravo, ele que determinou. Não era o escravo que determinava a sua responsabilidade, era o Senhor. O ouro era dele e caberia a ele determinar quanto cada escravo receberia de acordo com a sua soberania, né, com a sua autoridade. Ele era o Senhor. E aí em seguida ele partiu, esse senhor partiu de viagem. Versículo 16, o que havia recebido 5 talentos, ou seja, 5 vezes 36 quilos em moedas de ouro, que é igual a 180 quilos em moedas, né? É bastante coisa, né? Não é para a gente ficar nos detalhes, né, de quanto exatamente, porque o detalhe mais importante é a qualidade da ação desse escravo. A gente lê o quê? Que imediatamente, logo depois, sem esperar, sem procrastinar, sem deixar para depois, o seu senhor havia dado uma ordem e ele imediatamente passou a executar o que havia sido mandado. E quando eu vi a palavra imediatamente, eu fui levado a me lembrar de Abraão, do nosso pai na fé. Em Gênesis 22:3, depois que Deus havia pedido a Abraão sacrificar como holocausto seu único e amado filho Isaque, imaginem, matar e queimar o filho tão esperado e tão amado. Quanto tempo você demoraria para responder?
Se Deus pedisse Isaac a você, quanto tempo você demoraria para responder? Quando Deus diz para você fazer algo, quanto tempo você leva para fazer? Porque sabem quando Abraão saiu para obedecer o chamado de Deus? Gênesis 22, 3, na versão NAA. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Na manhã seguinte, levantou-se de madrugada. Imediatamente, o escravo que recebeu 180 quilos em moedas se pôs a trabalhar. E versículo 17, também o que tinha 2 talentos, ou 72 quilos. Sabem o que isso significaria? Num tempo em que não existia bolsa de valores, não existia internet, como dissemos, computadores, né, onde basta a gente apertar um botão ou alguns botões para fazer o dinheiro, né, render, né? Um monte, uma fortuna assim, para ser dobrada, iria requerer o quê? Muito trabalho. Imaginem a compra e venda de terras, compra e venda de animais, cultivo, procriação, contratação de trabalhadores, abrir uma vendinha, uma padaria, um restaurante, comprar e alugar imóveis, enfim, um enorme de um trabalho gerenciando inúmeras ações e pessoas. Para quê? Para duplicar todo aquele mundo de dinheiro do Senhor deles. Muito trabalho. Mas versículo 18, que tinha recebido 1 talento, um saco de moedas, né, enorme, né, uma fortuna. Ele fez o que? Ele cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele enterrou o seu talento. E qual foi a bronca do Senhor? Qual foi a bronca? Você pegou o que era meu e fez o que você queria. E você não apenas fez o que você queria, sendo meu escravo, você ainda teve a audácia de fazer o que eu não mandei. Por acaso eu não sabia, eu não determinei que você tinha toda a capacidade para fazer os meus recursos renderem? Não foi por isso que eu deixei uma fortuna com você e você enterrou o meu dinheiro? Queridos e queridas, a questão não é enterrar um talento que você tem, pensando que o que o Senhor quer dizer é que se você não sapatear, você vai ser condenado ou condenada. Assim como nós vimos na série de Efésios, o dom, o talento, é a sua vida. É você. E com aquilo que Ele te deu, você deve fazer aquilo que Ele deseja que você faça. Dançar, cantar, tocar flauta, né? Você pode até fazer essas coisas, mas não é isso que Ele espera de você. Um escravo que pensa ter a liberdade de fazer o que bem entende, com os recursos que pertencem ao Senhor, precisa se arrepender e entender quem Ele é diante de quem é o seu Senhor.
Você não deve fazer o que bem entende com aquilo que é dele e é para ele, é ele quem determina. Assim como as virgens tolas, a questão não foi incapacidade ou descuido, mas o grande problema de novo foi o descaso, a desconsideração, a desobediência, a rebeldia. Versículo 19: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. Olha só, de novo, depois de muito tempo, Jesus aqui mencionando que iria levar um tempo para voltar, né? De novo dizendo: olha, eu demoro, mas eu vou chegar de surpresa. Vai levar um tempo, mas esteja preparado, esteja preparada. Já se passaram 2000 anos, mas não descuide, continue sendo fiel. Eu posso estar demorando, mas você responda imediatamente. Porque a obediência tardia também é descaso, desconsideração, rebeldia. Versículo 24: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento. Versículo 26, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e lancem fora o escravo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabem todas aquelas desculpas que as pessoas dão? Que às vezes você dá, que a gente dá. Jesus interpreta todas elas. E de tanto que essas desculpas, elas são repetidas, as pessoas acabam acreditando nelas, né? Acabam acreditando que elas são justificáveis. De tanto que elas repetem as mesmas desculpas, as pessoas acabam se convencendo de que elas são justas, né? Mas Jesus conhece a verdade por trás de todas as nossas desculpas. O escravo, ele tentou se justificar, né? E lembrem, o Senhor demorou para voltar, né? E durante todo aquele tempo, ele estava ali, descansando, né? Achando que as suas desculpas, né, eram justas. Mas aí o Senhor volta, e aí ele dá as desculpas ao Senhor. E o que foi que o escravo ouviu? Escravo mau e negligente. Além de se esconder por trás de desculpas, eram desculpas falsas. Porque se de fato ele reconhecia que o seu Senhor era severo, e que não colhia, né, e que colhia onde não plantou e junta onde não semeou, ele pelo menos teria se dado o trabalho de imediatamente colocar o dinheiro no banco rendendo juros. Mas não, o escravo foi negligente e desconsiderou o seu senhor. O escravo desobedeceu ao seu senhor. E um último comentário sobre a parábola dos talentos. Um escravo recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. E a sequência é intencional. 5, 2, 1. Os 2 primeiros reagem, o último não. Interessante é que eu tenho 3 filhos. E aí eu também fui levado a algumas memórias,
né, de natais, né, de encontros com os familiares, onde presentes foram distribuídos pelos avós, pelos tios, pelos pais, né? Só que, mesmo diante de toda essa abundância, generosidade, graça, eu me lembro que um dos meus filhos ficou injuriado, bravo, triste, chateado. Por quê? Porque ele viu que o irmão tinha ganhado um presente a mais. Apesar dele ter ganhado um super presente, a alegria dele não durou só porque o outro tinha ganhado mais presente que ele. E concordando com outros pastores e outros professores na história do cristianismo, eu penso ser possível sim fazer uma pastoral a partir disso. É possível fazer uma pastoral a partir disso, visto que a alegria e a gratidão no serviço, por conta de todas as bênçãos recebidas, essa alegria é o pano, né, de fundo, né, da vida cristã. Não deixe de ser fiel no pouco. Seja fiel na porção que o Senhor te deu, confiou a você. Não perca a alegria de servir ao Senhor naquilo que Ele te deu como responsabilidade, mesmo que existam mais responsabilidades. Quem determina a sua porção é Ele, não é você. E mais, qualquer porção que ela seja, é enorme, é transbordante, é de grande valor, é graciosa. Seja fiel na responsabilidade recebida, persevere, Ele vê e no tempo dEle, Ele tem muito mais para transbordar sobre a sua vida. Estar preparado, estar preparada para a volta do Senhor, é viver as responsabilidades de um discípulo, de uma discípula. E qual é a missão do discípulo e da discípula? Qual é o contexto? O que a gente percebe no capítulo 24? O que a gente percebe em Mateus 28? Poucos capítulos depois, nas últimas frases do Senhor: e este evangelho será pregado nas nações, e então virá o fim. Vão, ide por todo mundo, preguem, ensinem, batizem, façam discípulos. Qual é a missão dos discípulos? Qual seria o trabalho, a incumbência? O que o Senhor depositou? Quais foram as riquezas da graça, da encarnação, da cruz, da morte, do sangue, da ressurreição, de toda a bondade dada aos seus? Nesse contexto, qual seria a missão? E qual é o papel do escravo? O papel do escravo é exercer o papel que lhe foi dado, a missão que lhe foi dada, com fidelidade e alegria. E para finalizar rapidamente, um comentário, um breve comentário sobre a cena do julgamento final. Lembrando que a melhor forma de se ler a Bíblia é ler porções inteiras. Esse costume ou hábito de ler um parágrafo ou até mesmo um capítulo só faz com que as pessoas não percebam todo o pano de fundo, o contexto maior, o sentido do texto.
E como foi dito, essa última parte do capítulo 25 faz parte de uma fala maior, da quinta grande fala de Jesus sobre o fim dos tempos. E essa fala foi compartilhada com os seus discípulos. Foi para os seus discípulos que ele disse isso. E para melhor compreensão dessa última parte também, a gente precisaria incluir, não só toda a grande fala, mas também o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque o que diferencia as pessoas que são como ovelhas ou bodes é a forma como elas tratam uma classe de pessoas. O que diferencia é a forma como elas tratam um tipo de pessoa. E embora cuidar do pobre e da viúva seja assim uma responsabilidade dos discípulos do Senhor, nessa última parte aqui do capítulo 25, o tema aqui, o assunto aqui não é o cuidado com as necessidades sociais gerais de todo mundo. E a chave para nós percebermos isso é o versículo 40. O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E no pano de fundo maior do Evangelho de Mateus, Jesus ele já havia dito, lá em Mateus 12:50, quem eram os seus irmãos menores. Que os seus irmãos, que a sua família eram os seus discípulos. E dentro do pano de fundo, então, voltando à quinta grande fala do Senhor, no capítulo 24 de Mateus, Jesus ele revelou que entre a sua primeira vinda e a sua segunda, os seus discípulos, os seus pequenos irmãos passariam por grandes tribulações, por viverem, por proclamarem a realidade, as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. E portanto, a parte final do capítulo 25 vai nos mostrar o quê? Que as nações serão julgadas de acordo com o tratamento que os discípulos de Jesus receberem enquanto ele não volta. E de novo, vejam como é importante perceber o pano de fundo maior de Mateus. O que Jesus já tinha dito lá em Mateus 10:40? Jesus disse, quem os recebe, aos discípulos, ele disse, quem os recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Como é que então nós esperamos pelo fim? Nós esperamos em obediência, como escravos, sem fazer descaso com a vontade do Senhor, respondendo e agindo sem demora, sendo fiéis à missão que nos foi dada. Somos um povo que recebeu uma missão, somos o povo da missão. E isso amando e cuidando das necessidades daqueles que pertencem à família do Senhor. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e se perceba diante do Senhor dos Senhores, que é no nosso meio e um dia haverá de voltar. E foi Ele que disse: voltarei. E voltarei quando você menos esperar.
E por isso, se existe algo que você precisa consertar com o Senhor, faça agora, faça hoje. Ele te chama agora, Ele te chama nesse exato momento, Ele te chama. Se existe algo que você precisa entregar, se existe algo que você precisa fazer, se existe algo a se arrepender, faça agora. Mesmo que você seja um discípulo, uma discípula. Essas palavras sim se aplicam aos de fora também. Mas primeiro foi aos seus discípulos. E aos seus discípulos ele disse: não se distraiam, estejam preparados, preparados. Correspondam à minha voz, correspondam ao meu chamado. Mas e a graça? Mas e a graça? E a graça não é tudo pela graça. A graça não é permissão para viver em descaso. A graça não é permissão para viver em desobediência, em rebeldia. Graça não é permissão para pecar. A graça ela possibilita o perdão mediante o arrependimento, mas não isenta ninguém da responsabilidade de viver uma vida para Deus. Não use a graça como desculpa. O que é que a graça faz? A graça, ela avisa. A graça, ela alerta. Por quê? Porque depois vai ser tarde demais. Quando a porta fechar, vai ser tarde demais. Quando a trombeta tocar, vai ser tarde demais. Quando o grande dia chegar, de surpresa como ladrão, vai ser tarde demais. Conserte-se agora, decida-se agora, volte para Deus hoje, venha para Deus agora, sirva ao seu Senhor imediatamente, viva a missão que Ele deixou para os seus imediatamente. O que é que você tem feito com tudo que Ele já deu? Tanta graça, tanta bondade, tanta revelação, tanto ensino. Quantos discípulos você fez esse ano? Quantos você levou aos pés do Senhor? De que forma você trabalhou arduamente para que os seus tesouros aumentem, para que a sua alegria aumente, para que a alegria da salvação aumente. Onde você tem investido as riquezas que pertencem ao Senhor, o que você vai apresentar a Ele quando Ele voltar? Mas será que mesmo assim nossos talentos e aptidões não poderiam servir de alguma forma e dar suporte àquilo que é essencial?
Podem sim, claro que podem, mas não se esqueçam do que é o essencial. Tomem cuidado para não acabar servindo o talento ou a aptidão. É o talento que deve servir o essencial, e não fazer o essencial servir o seu talento. Suporte, apoie, proclame, faça discípulos, ame os discípulos e ame ao Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Em meio às trevas, Senhor, a Tua palavra nos traz clareza, a Tua palavra, Senhor, nos ensina, a Tua palavra nos desperta, a Tua palavra nos corrige, nos encoraja para a vida. Senhor, que sejamos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Senhor, que os nossos corações venham ser como a terra boa que recebe a Tua palavra, a Tua semente, e cria raízes para gerar uma árvore frondosa que dá muitos, 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 muitos frutos. Senhor, livra-nos, Senhor, de sermos aqueles que, quando o grande dia chegar, haverão de ouvir: servo mau, infiel, negligente, não te conheço. Serva infiel, não te conheço. Livra-nos por meio da Tua palavra, Senhor, por meio do Teu ensino, por meio da Tua correção. Livra-nos hoje aqui, e chama, Senhor, desperta corações, desperta vocações, desperta, Senhor, chamados, desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, para ouvir a Tua voz que chama agora, que chama hoje. Onde estão aqueles que dizem sim? Onde estão aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, eu reconheço a Tua voz, eu ouço a Tua voz que me chama agora, hoje, aqui. Eu digo sim. Onde estão? Faz de nós o que bem queres, o Teu desejo, a Tua vontade. Eis-me aqui, eis-nos aqui. Temos ouvidos para ouvir, imediatamente, prontamente, prudentemente, sabiamente. Temos o Teu Santo Espírito e dizemos sim. Porque ainda você não desceu as águas? Porque ainda você não desceu as águas? Porque ainda você não obedeceu à voz do seu Senhor? Ele te chamou, Ele falou com você. Quando você vai responder? Eis-me aqui, eu digo sim. Eis-me aqui, eu digo sim. Desejamos ouvir quando o grande dia chegar, servo bom e fiel, serva fiel, foste fiel no pouco, sobre muito,
Senhor.